Cara, isso aqui é fundamental. Eu estava esperando chegar nesse comentário que eu já tinha visto que estava rolando em relação ao Verratti, né? Eu sabia que depois no jogo de hoje o debate seria: e aí, Verratti banco, Verratti não serve para nada. Já vi que tem um outro superchat aqui. Se o Verratti estava atrapalhando o time. Calma, calma. Está falando do artilheiro do futebol brasileiro em 2025. Verratti pode ser banco? Pode. Depois da atuação que o Vasco teve hoje sem o Verratti, com o David indo bem na função. Aliás, quem jogou na função foi o Nuno, tá? O David pela esquerda, acho que eu cheguei a falar isso, né? David pela esquerda, o Nuno centralizado, mas isso a princípio. Toda hora tinha troca, o Nuno vinha para a direita, o Ryan centralizava, ou então o Nuno vinha para a esquerda, o David centralizava, como foi inclusive no lance do segundo gol, né? O Nuno vindo para a esquerda, constrói com o Piton cruza, David centralizado chega finalizando. Então essa troca, essa movimentação, ela certamente vai funcionar muito melhor sem o Verratti. Ponto. Mas essa movimentação vai funcionar em todos os jogos? Não dá para cravar. Então, concordo muito com o que o Márcio André mandou aqui. Verratti não é descartável. Ganhamos mais uma forma de jogo. É isso. Acho que esse é o ponto. Para o estilo de jogo do Diniz, quanto mais jogadores com refinamento técnico para ajudar na construção, melhor. E o Verratti não tem esse refinamento técnico. O que não quer dizer que não terão jogos mais travados, onde essa movimentação não vai ter tanta eficiência, tanta efetividade, que você não vai depender do jogo aéreo, que aí vai ter que aparecer o Verratti. Então, acho que são coisas diferentes. O Vasco encontrou uma forma de jogar sem o Verratti, o que é muito bom, que são mais jogadores participando, e a gente até falava aqui, o fato do Verratti estar em campo não pode limitar o time. Isso não pode ser uma desculpa. Pelo contrário, o Diniz já respondeu sobre isso. O Diniz até fala. A presença do Verratti é importante. E a gente já falou que até para você abrir espaço para os outros. Agora, isso tem que ser bem trabalhado. Isso não vinha sendo bem trabalhado. Quase sempre o Vasco só levava perigo em cruzamento para o Verratti. No jogo de hoje, com a movimentação, a troca de posicionamento foi fundamental porque você perde a referência. Esse é um ponto, para mim, que foi fundamental no jogo de hoje. Essas movimentações de Ryan, Nuno, David, Coutinho, Tietê, PH e Piton saindo do lado e aparecendo por dentro, essas movimentações do time, esse time mais anárquico, que marca menos posição, que se movimenta mais, esse time, ele gera uma dúvida no adversário, porque não tem aquela de, eu sou o zagueiro, estou marcando o Verratti. Nessas movimentações, você deixa na dúvida o zagueiro. Ele não sabe se ele acompanha, se ele fica, aí um jogador acompanha, o outro fica, e aí gera um espaço num outro setor. A gente viu muitas vezes o PH praticamente como um ponto, o Ryan vindo por dentro, fazendo uma dobradinha ou com o Nuno ou com o David por ali, né, dependendo da movimentação dos dois jogadores. Então, vai chegando com 5, 6 jogadores, caso do primeiro gol, por exemplo, né, que você tem o PH, só que o PH por dentro, e aí o Nuno abrindo um pouco mais pela direita, 3, 4, 5 jogadores entrando por ali. O Verratti poderia ser um deles? Poderia. Mas o bom é que, né, você não tendo o Verratti como referência, esse cruzamento não sai sempre para o Verratti. E isso é algo que pode ser trabalhado, inclusive, com o próprio Verratti. A gente falou sobre isso na partida da Copa do Brasil. Acho que foi da Copa do Brasil. Que as construções de gols do Vasco, elas saíram por baixo. Construídas na linha de fundo, mas o cruzamento não saía por cima, saía por baixo. Foi isso, contra o CSA agora. Então, e mesmo com a presença do Verratti. Então, acho que o Vasco ganha alternativa. Isso é fundamental para o Vasco. Fundamental para o Vasco. E num time que tem esse estilo de jogo do Diniz, de aproximação, de muitos jogadores participando da construção, e principalmente como foi hoje, uma troca de posicionamento constante, é muito melhor você não ter o Verratti em campo. Isso não quer dizer que ele seja descartável. Quer dizer que ele pode se tornar reserva? Claro, sem problema, ninguém tem vaga garantida. Se o time vai funcionar melhor de uma maneira onde ele não está presente no campo, perfeito. Até porque no segundo tempo ele joga. No segundo tempo ele pode entrar. Se o jogo tiver truncado, você não tiver conseguindo encontrar espaço com essas movimentações, a alternativa pode ser um jogo aéreo. Quantas vezes a gente já não viu, não só em jogos do Vasco, mas no Brasileiro, jogo aéreo destravando o jogo. O Flamengo faz muito bem isso. Olha quantos gols os zagueiros do Flamengo não fazem. Às vezes o jogo está ali truncado, apertado, Léo Ortiz, Léo Pereira aparece e faz o gol de cabeça. Bruno Henrique outro dia fez também, que é muito forte nisso. Então não dá para você descartar o jogo aéreo. Hoje, como eu disse aqui no início da análise, o Santos foi muito de peito aberto. A sensação que deu é que o Santos se preparou olhando 100% para o que faria ofensivamente.
confiando cegamente no que o Neymar poderia produzir. O Neymar não produziu muito menos do que se esperava. E não se preparou para se proteger do Vasco. E aí o Vasco botou na roda bonito, principalmente no segundo tempo. A partir do momento que o Santos sofre o segundo gol e se desmantela, o Vasco jogou praticamente sozinho, fez o 6-0, poderia ter sido o sétimo com aquela bola do Puma, tiveram outras possibilidades ali que o Vasco estava jogando com um espaço, um latifúndio imenso para conduzir. Então, eu acho que o Vasco ganhou uma alternativa, ganhou uma forma de jogo que pode sim vir a ser a formação titular, mas isso não quer dizer que automaticamente o Verratti se tornou inútil. Eu sempre cito aqui, inclusive, quando a gente debate essa questão de perfil de jogador, eu cito 97, apesar de ser muito distante, porque é uma referência exatamente sobre isso. O Vasco muitas vezes fazia bons jogos com o Edmundo e Evair, mas destravava jogo com o gol do Luiz Cláudio. Galera que é 30 a mais vai lembrar disso. Por quê? Porque tem jogo que, às vezes, mesmo na qualidade, você não vai conseguir furar a defesa. Ou você não vai estar num bom dia, seu craque não vai estar num grande dia, ou o adversário tem seu mérito também, vai estar muito fechado. E aí o Vasco várias vezes botava o Luiz Cláudio em campo, cruzamento na área, 45 no segundo tempo, gol do Luiz Cláudio de cabeça. Às vezes fazia 2-3 depois. Mas você precisa desse cara que é forte no jogo aéreo também. Eu acho que a gente não pode se basear só por um jogo. Verratti no banco no próximo jogo, acho que seria super normal. Super normal. Depois da atuação que o Vasco teve, aquela velha história que time que está ganhando não se mexe, é isso. Agora, não quer dizer que o Verratti não possa voltar a ser titular em outros jogos ou que ele se tornou um cara descartável. Pode chegar no próximo jogo e ele decidir, como cansou de decidir também. A gente não pode também viver nesse 8 ou 80 o tempo todo. Ou o cara é craque, gênio, ídolo, ou o cara não serve para nada. É o que a gente sempre debate aqui. Existe uma linha ali, e o David é um ótimo exemplo disso, do cara que não é craque, mas ele é muito útil. E a gente fala do David aqui anos e anos, antes de chegar ao Vasco. E agora a gente vê mais uma vez, primeiro, a falta que ele fez, o tempo que ele ficou fora, e como ele pode ser importante nesse time do Vasco mais uma vez. Então, acho que é isso. Acho que o ponto central é esse. Dá para jogar sem o Verratti, o que não quer dizer que você precisa descartar 100% do Verratti. Tem jogos e jogos, e não se jogam só 11. Você tem 16 jogadores aí que vão fazer parte, vão jogar em cada partida, e nem sempre todo mundo vai estar jogando 100%, nem sempre vai encaixar o modelo de jogo, e você vai precisar de alternativas. Era importante, inclusive, a gente sempre falou aqui, você ter alternativas para o Verratti. O David voltando gerou uma nova alternativa, e o Vasco hoje foi muito bem com essa estrutura de jogo. Não foi nem com o David de centroavante, foi com o David pela esquerda e o Nuno mais avançado, mas uma troca constante de posicionamento ali do ataque do Vasco. Galera, 1.400 pessoas na live, hein? Senta o dedo no like, dá essa moral pra gente aqui. Vou deixar de novo aqui, ó, a galera do QR Code, o pessoal tava pedindo aqui. Tá aqui o QR Codezinho da Golcase para a galera que quer desconto exclusivo lá na Golcase, com 5% de desconto. E aproveitando a audiência alta, galera, estão acabando os livros 1898 em diante, que conta a história do Vasco, desde os Camisas Negras, passando por Expresso da Vitória, Dinamite, São Januário, Maracanã, Romário, Denner, Edmundo, Valdir, enfim. Toda essa história do Vasco, do futebol, toda o que dá para a gente colocar num livro, então daria vários livros, e teremos outros em breve. Você encontra aqui, galera, o link está na descrição, 1898 em diante, tem a venda na Shopee e no Mercado Livre. Sou eu mesmo que mando, quem quiser com dedicatória, é só me pedir, manda mensagem, é presente para meu pai, presente para minha esposa, presente para meu filho, para minha filha. Só me falar que eu faço a dedicatória com o maior prazer. Amanhã, inclusive, estou indo nos Correios e na loja da Shopee, que recebe, né, o produto, para enviar, que tem 5 ou 6 livros para enviar amanhã. Então, galera, corre lá, porque está acabando. Está com desconto no Mercado Livre, inclusive. Quem quiser comprar, o link está aqui na descrição. Beleza?